Fala galera, beleza? Bora aqui para mais uma aula no canal Destrinchando na Elétrica. E na aula de hoje a gente vai estar aí aprendendo como encontrar a fórmula da área do círculo, né? Que é πr ao quadrado, como vocês já devem saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no nosso canal, já convido você a estar se inscrevendo e também seguindo aí nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, bora para nossa aula, mas depois da vinheta. Então galera, bora aqui tá dando andamento aqui da nossa aula. Bem, aqui como você tá vendo aqui na figura, eu tenho um círculo, certo? De raio R. Aqui ele tá num plano cartesiano, x e y. E o nosso interesse aqui, como eu disse antes da vinheta, é estar encontrando aí qual é o valor da área do círculo. A gente já sabe que é πr ao quadrado, mas o intuito aqui dessa aula é estar provando isso, beleza? Então galera, aqui já vou adiantando a vocês, existe mais de um jeito de resolver esse problema. O que a gente vai estar fazendo aqui é a forma mais simples, certo? Só que é um detalhe, é uma forma mais simples, só que ela é um pouco mais demorada. Mais para frente eu vou postar aí outro modo de estar resolvendo isso aqui, que é pela integral dupla, que é um modo um pouco mais complicado na teoria, mas na prática ele é bem mais rápido de estar resolvendo. Então galera, tudo começa a gente saber que função é que descreve essa circunferência, certo? Então como a gente já viu aí lá do ensino médio, certo? Qual é a equação da circunferência? Então eu vou agora estar escrevendo aqui ao lado para você estar acompanhando. Então, a equação da circunferência é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Aí, galera, a primeira coisa que você tem que se atentar é que o nome dessa expressão aqui, né, no caso, quando a gente aprende, é equação da circunferência e não função da circunferência. Isso é um detalhe assim um pouco besta, né, simples, mas se você não se atentar a isso, você vai acabar errando as questões. Por quê? Porque aqui ela não é uma função. E por que ela não é uma função? Simples, né? Vemos aqui para o gráfico que eu vou mostrar para vocês por que ela não é uma função. Observe aqui um ponto x qualquer, certo? Vou botar aqui um ponto x0. Imagine que para esse ponto x0 você vai ter aí duas imagens. Se você jogar aqui para a parte de cima, você vai ter este ponto, certo? E se você jogar aí para baixo, você vai ter este ponto. Então, contraria aí a definição de função, pois um ponto aí no domínio, né, não pode ter duas imagens diferentes. Então, por isso que ela não é uma função, e sim a equação da circunferência. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar é a isso. Sabendo isso, galera, então agora vamos estar encontrando de fato quem é a função aí que vai descrever esse gráfico, certo? Que é a nossa circunferência. Então, eu vou estar isolando aqui nessa equação acima, que eu acabei de botar a equação, vou isolar o nosso y. Então, como vai ficar? Então, eu passo esse x ao quadrado para o outro lado, né? Então vai ficar y ao quadrado igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Até aí, beleza. E agora eu quero encontrar o valor de y e não de y ao quadrado. Então eu vou ter que passar aí a radiciação, beleza? Então, galera, passei aqui o expoente ao quadrado, passei para o outro lado da equação aí como raiz quadrada. Só que agora aqui está o detalhe aí onde muitas pessoas acabam errando, certo? Que é o quê? Quando você passa a raiz quadrada para o outro lado, esse valor vai ficar em módulo, certo? Então você vai ter que adicionar aí mais ou menos. Assim, você não pode esquecer isso, beleza? Então tá aí, você tem que colocar mais ou menos, raiz quadrada e aí do valor que estava antes, certo? E eu até botei aqui colorido, vocês vão entender por quê, para ficar um pouco assim melhor de visualização. Por causa do seguinte, a parte positiva aqui dessa função vai representar o semicírculo, certo? Positivo da circunferência. Já a parte negativa, que está em amarelo, né, que eu botei o sinal de menos em amarelo, vai representar aqui a parte inferior do círculo. Vamos estar fazendo isso agora no gráfico, para você ter uma melhor visualização. Então, galera, repetindo aí o que eu disse, ó, a parte positiva dessa função, né, no caso que eu estou dividindo ela em duas funções, né, a parte positiva e a parte negativa. Então, a parte positiva, aí, como eu disse anteriormente, é a parte superior e a parte negativa aqui em amarela, a parte inferior. E aí, a partir dessas duas funções, né, eu pego só uma delas e aí eu vou estar calculando o valor da área do círculo. Então, galera, como você deve saber lá do seu curso de cálculo, uma área debaixo de uma função, né, ela é dada aí pela integral da função nesse intervalo, certo? No domínio x. Uma integral aí definida, certo? Intervalos aí de a e b, quaisquer. E aí você vai estar calculando a área
sob essa função, certo? Por exemplo aqui, vamos supor que a f de x seja minha função positiva, essa azul. Então, se eu integrar aí de a até b, sendo a esse ponto aqui, que no caso seria o menos r, né? Menos r até r. Se eu fizer essa integral aí nesse intervalo, eu vou estar encontrando qual valor de área? Vou estar encontrando esse valor aqui de dentro, certo? Que é o valor abaixo da função. Só, galera, que para a gente não estar trabalhando aí com domínio negativo, no caso menos r, eu geralmente não faço assim, certo? Você pode estar fazendo assim porque vai dar certo do mesmo jeito. Mas para você não trabalhar aí com menos r, para não ficar, na hora que você for substituir os valores na integral não ficar mais complicado, você pode estar fazendo como? Você pode pegar essa integral aqui e botar os limites de integração de 0 até r. Por quê? Porque quando você fizer essa integral, você vai estar encontrando essa área aqui que eu sombreei de roxo, certo? Então, para eu encontrar a área do círculo, sendo que eu já tenho essa área aqui em roxo, é só eu fazer o quê? Multiplicar por 4, certo? Porque aí eu vou estar pegando os 4 quadrantes do círculo. Então, resumindo, é isso que a gente vai estar fazendo. E agora é conta, certo? Não tem mais o que fazer não, agora é só conta. E agora, para a gente estar resolvendo, basta aí eu estar substituindo esses valores aqui dentro da integral, certo? Então, eu vou ter aqui minha área é igual a integral, certo? Da minha função, como eu vou pegar só a parte positiva, então eu vou pegar a parte mais, certo? Não preciso estar colocando esse mais aqui. Você pode também estar pegando a parte negativa, certo? Mas você vai estar caçando aí problema para sua vida. Então, a função é essa, né? Acabei de mostrar ali para vocês. E eu vou estar integrando aí em relação a x, né? No eixo x. E eu vou estar integrando em quais limites, né? No caso. Então, vai ser aí de 0 até r, como eu já mostrei ali anteriormente na nossa figura. E aqui é o detalhe, você não pode estar esquecendo, certo? Para esse resultado aqui bater a área do círculo, você vai ter que multiplicar tudo aí por 4, certo? Lembrando aí que essa integral aqui vai ser só de um quadrante do círculo, beleza? Como eu expliquei anteriormente. Então, galera, como é que a gente vai resolver essa integral? A gente vai ter que fazer uma substituição de variável, certo? Pela trigonométrica, porque senão não dá para resolver. Então, como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que botar aqui x é igual a r seno de θ, beleza? Então, x é igual a r seno θ. E como é que eu sei isso? Aí vem lá do cálculo, certo? Lá nas formas de resolver as integrais. Porque aqui eu sei que ela só sai por essa substituição aqui. E depois que eu faço isso, eu vou ter agora que encontrar o valor da variável aqui dx, né? Que no caso é a nossa diferencial aí em x. Então, eu derivo essa expressão aqui dos dois lados, né? E nesse lado aqui eu vou derivar em relação a x. Então, a derivada de x em relação a x, no caso aí é 1. Então, eu vou ter só dx. Desse outro lado da igualdade, vou dar derivando em relação ao θ, certo? Que é o ângulo. Então, a derivada dessa parte aqui, r seno θ em relação ao ângulo, você vai ter o quê? R cosseno θ, certo? Porque r não depende do ângulo. Então, ele é uma constante, sai da derivada. E a derivada do seno, como a gente já sabe, é o cosseno, certo? Cosseno de θ. E aí eu tenho que multiplicar aqui, né, pelo valor da derivada que eu estou fazendo, que é o dθ. Então, já encontrei aí o valor de x e o valor de dx. E o que eu vou fazer agora? Substituir, né, aqui nessa expressão, o valor de x e de dx. Pronto, galera, já fiz aqui minha substituição, então eu vou ter 4 vezes a integral, né? Aí a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado aqui. Quem é x ao quadrado? É só eu levar ao quadrado aqui, né? Se a parte r seno de θ. Então, quando eu levo ao quadrado, eu vou ter r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aí, tudo isso multiplicado pelo valor de dx. Mas quem é dx? Como eu acabei de encontrar, é r cosseno θ dθ. Então, basicamente, aí só substituir. E o que está faltando aqui para ficar bacana, para ficar certo, né? Eu alterar os limites, aí, os valores de integração, certo? Limite inferior da integral e o limite superior. E como é que eu vou estar fazendo isso? Aqui, galera, você tem duas formas de estar descobrindo esse valor dos limites. Tem a forma mais difícil, né, que é a mais chata, que é você estar fazendo assim, ó. Você vai colocar aqui, no caso, o limite inferior não é zero, então nessa expressão aqui, ó, você vai substituir o valor de x igual a zero e vai encontrar o valor de θ. Então, para quando x é zero, né, vou até fazer aqui ele em vermelho, só que um rabisco, certo? Então, você vai ter zero igual a r seno de θ. E aí, no caso aqui, eu passo o r dividindo, né? Então, vai ficar 0 dividido por r, é 0. Então, você vai ter 0 igual a seno de θ.
Então, θ vai ser o arco cujo seno é zero. E qual é o arco cujo seno é zero, né? Um deles é o 0 graus, né? Disse um deles porque você pode dar várias voltas aí no círculo e ficar encontrando vários. Então, já sei que o limite inferior é 0 graus. Agora eu preciso estar encontrando aí o limite superior. O limite superior é para quando o raio é R, não é isso? Então, vou estar substituindo de novo, só que agora o valor de x eu vou botar aí como R. Então, vai estar R igual a R seno θ. E aí agora eu tenho R, passo outro R dividindo, né? Vai ficar R por R dá igual a 1. Então vai dar 1 igual a seno θ. E agora você vai se perguntar novamente, qual é o arco cujo seno é 1? Então é 90 graus, né? Então θ aí é igual a π sobre 2, certo? Em radianos. A gente geralmente não fica trabalhando com graus aqui. Aí, galera, eu descobri o limite inferior e superior da minha integral. Então, eu vou estar substituindo logo ele aqui dentro. Vou deixar ele aqui em vermelho mesmo, para dar um destaque. Só que eu falei para vocês que teria dois jeitos de fazer isso, né? E esse jeito aqui é o mais chato. Vou até estar apagando ele aqui, para ele não atrapalhar aqui, porque o cálculo ainda vai se estender um pouco mais. Qual é a outra forma que eu disse aí que daria para encontrar? Muito simples. Vamos aqui para a figura. Você já deve ter percebido aí como é que eu encontro, né? Então, se eu quero essa área aqui que está em roxo, então aqui é o ângulo zero, né? Então, vai subindo para cá, ó, até 90 graus. Então, é de 0 até 90 graus. Então, é basicamente isso aí, beleza? Daria para fazer já de cara, encontrar esses limites aí. Mas eu fiz aí dos dois jeitos, que é para você não ter dúvida de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, ficar alguma dúvida, diga aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês. Então, galera, agora eu tenho essa expressão aqui que ficou um pouco feia, mas não é tão difícil, certo? De estar resolvendo. O que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que tirar aqui esse r ao quadrado de dentro dessa raiz, certo? E como é que eu vou estar fazendo isso? Basta eu colocar aqui o r ao quadrado em evidência e depois eu saio aí com o produto da raiz, né? Então, cancela aí o ao quadrado do r. Então, bora estar fazendo isso agora. Então, galera, desse passo aqui para esse agora que eu escrevi, eu simplesmente aí coloquei o r ao quadrado em evidência. Observe que se eu multiplicar aqui r ao quadrado vezes 1 dá r ao quadrado, e r ao quadrado vezes menos seno ao quadrado volta aqui para a expressão anterior. Então, para que eu fiz isso, né? Porque para agora eu estar saindo da raiz com esse r ao quadrado. Então, eu vou tirar ele da raiz. Pronto, galera, ficou aqui ó, só r, né? Porque o r ao quadrado sai com a raiz quadrada, então cancela aí o uso ao quadrado, né? No caso, está tirando a raiz quadrada de um número ao quadrado, então ficou só apenas r. Multiplicado aí pela raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado, e multiplicado aqui por r cosseno θ dθ, mesma coisa que eu não alterei nada. E agora, galera, qual é o nosso próximo passo? Então você vai observar o seguinte, essa integral aqui é uma integral em relação ao ângulo θ. Então tudo aquilo que não tiver θ é uma constante, então você pode estar tirando da integral para facilitar a sua visualização. E o que não tem θ aqui? Que não depende de θ, né? Melhor dizendo, é o raio, né? Então eu vou tirar esse raio, ó. Aqui eu tenho R e tenho R, né? Está multiplicando todo mundo, então vai sair R ao quadrado. Então bora estar escrevendo isso aí agora. Pronto, galera, reescrevi aí, certo? Então ficou 4r ao quadrado, integral de 0 até π sobre 2, e aí só repetir aí o restante, certo? Fiz mais nada aí. E agora, como é que eu vou resolver essa parte aqui, certo? Aí vem aquela parte assim um pouco mais chata, né? Que geralmente a maioria das pessoas não gosta. Então eu vou estar escrevendo aqui em cima, de vermelho, só para a gente estar relembrando aí coisa lá do ensino médio. Então lá no ensino médio a gente aprendeu aí que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste ângulo tem que ser igual a 1, beleza? Isso aí é a lei da trigonometria, né? A lei fundamental aí, primeira lei fundamental. E agora eu tenho que manipular isso aqui de forma que eu encontre esse mesmo valor que tem dentro da raiz quadrada, certo? Como é que eu faço isso, né? Simples. Se você colocar aí cosseno ao quadrado de θ e passar esse seno aqui para o outro lado da equação, você vai ficar 1 menos... Opa, cosseno não, né? Seno. Beleza. Só que aí, ó, observe que se você passar o quadrado aqui do cosseno, você vai ter igualzinho o jeito que está lá. Então vai estar aqui, ó, cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado.
E lembrando, galera, eu só estou fazendo assim passo a passo para não restar dúvida, mas na hora da sua prova você não precisa estar fazendo isso não. Se você já souber de cara quem é essa raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado, substitua logo pelo cosseno de θ. Então, bora estar fazendo isso aí agora na nossa expressão. Pronto, já reescrevi a minha expressão, ó, onde eu tenho aqui a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado como cosseno. E já tinha um cosseno aqui fora, cuidado para não esquecer ele. E agora o que é que vai acontecer, né? Cosseno de θ vezes cosseno de θ vai resultar aí em cosseno ao quadrado de θ. Pronto, galera, só eu botei aí agora cosseno ao quadrado para não ficar desse jeito aqui. E aí, como é que eu resolvo essa integral aqui? Então, essa aqui é uma das primeiras integrais que a gente aprende aí, né, dentro do curso. Você já deve saber de qual é salteado, mas para quem está enferrujado e eu não lembro mais, bora estar revisando aqui de novo para a gente aprender como é que faz essa integral aqui, porque ela é bastante importante, certo? Essa integral aí aparece muito aí no estudo de circuitos elétricos 2 e de dispositivos, porque quando você vai calcular o valor RMS de um sinal, geralmente resulta nesse cosseno ao quadrado, certo? Nessa integral aí, então é muito importante que você aprenda ela. E aqui, galera, só resolve mesmo aí se já tiver ligado, porque é difícil ter essa sacada aqui se você nunca viu. Então você vai estar resolvendo isso aqui de acordo com o cosseno da soma dos arcos, né? Então você vai aí cosseno de θ mais o cosseno de θ. Outra coisa aí lá do ensino médio, né? Como é que eu faço esse cosseno aí da soma de arcos? É o cosseno do primeiro, né? Que é cosseno de θ, vezes o cosseno de B, né? Que seria o que ele está somando, que também é cosseno de θ. Então, cosseno de A vezes cosseno de B, sendo que os dois, A e B é θ, vai ser cosseno de θ vezes cosseno de θ, que dá cosseno ao quadrado de θ. E aqui, como o sinal é mais, né? A gente botava o menos, e aí fica aqui o seno de A vezes o seno de B. Mas A e B é θ, então vai ficar seno de θ e seno de θ, que vai dar aí seno ao quadrado de θ. Então eu tenho que encontrar o valor de cosseno ao quadrado de θ, né? Então esse seno ao quadrado de θ aí está empatando. E aí como é que eu vou estar encontrando aí o valor de seno ao quadrado de θ? Vai ficando chato, galera, mas isso aqui é fácil, certo? É só como a gente diz aí, é só braçal. Vou até fazer essa parte aqui em outra cor, que é para você estar sempre relembrando isso aí, certo? Para chamar um destaque para você. Como é que eu encontro esse valor de seno ao quadrado? É muito simples, né? Como a gente acabou de ver aí, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1. Deixa eu aqui pular. Pronto, igual a 1. Então, para eu encontrar o valor de menos seno ao quadrado, posso fazer aqui de várias formas, certo? Por exemplo, eu posso aqui, passar esse seno ao quadrado para o outro lado. E esse 1 eu passo para o lado de cá, certo? Então, como é que fica? Então, vai ficar menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ igual a menos seno ao quadrado de θ. Pronto, tá aí. Então, agora é só substituir. Então, voltando aqui para essa parte, né? Vou ter aqui cosseno de θ mais θ, né? Que no caso, dentro do arco, vai estar cosseno de 2θ, né? E agora eu vou ter cosseno ao quadrado de θ menos, aqui é o detalhe, quando eu vou substituir aqui, eu já estou considerando esse menos, certo? Então eu vou substituir agora do jeito que está aqui. Então é menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ, beleza? E aí eu vou ter que somar agora esses dois cosseno ao quadrado, né, de θ, e depois isolar ele aí para estar finalizando essa parte aqui. Então, cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 2 cosseno ao quadrado de θ. Eu vou botar aqui um igual, certo? E aí eu vou para esse lado de cá, né? Cosseno de 2θ, que eu já tenho lá. Eu só inverti aqui a ordem da equação. E aí esse menos 1 foi para o outro lado, né? Ele vai positivo, mais 1. E agora eu vou isolar aqui, de fato, o cosseno ao quadrado de θ. Então ele é, só inverter aqui, certo? Para ficar bonitinho. 1 meio mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, galera, essa volta toda aí foi para encontrar o valor do cosseno ao quadrado de θ, né? Em função aí do próprio cosseno de θ, no caso agora cosseno de 2θ. A letra ficou feia aí, mas acho que dá para entender. E aí você deve estar se perguntando, por que eu botei aí 1 meio mais cosseno de 2θ e não botei logo todo mundo dividido por 2? Isso aqui é para facilitar na parte ali da integral, certo? E agora, bora estar substituindo lá dentro da integral e continuar resolvendo a nossa equação. Agora ficou fácil, né? Tá mais tranquilo para a gente resolver. Então vamos direto agora resolver ela aqui
você mais agora tem que precisar estar substituindo nada. Então vai ficar a igual a 4r ao quadrado, né? E quem é a integral é de 1/2, né? Aqui no caso eu poderia dividir aqui em duas integrais, né? Que é a integral da soma. Só que eu já posso pular esse passo e já fazer direto. Mas se você tiver um pouco mais de dificuldade, você divide aqui essa integral em duas, certo? E depois integra cada uma à parte, que aí também vai dar certinho, beleza? Então voltando, quem é a integral aí de uma constante, né? Que é 1/2. Então é 1/2 vezes a variável. Como eu estou integrando em relação a θ, vou ter quem? 1/2 de θ. Ou θ sobre 2, né? E agora, quem é a integral do cosseno de 2θ sobre 2? E aqui você pode tirar logo esse 1/2, né? Porque ele é uma constante. E quem é a integral aí simples aí do cosseno de 2θ? Então vai ser o próprio seno, né? Seno aplicado na interna, que é 2θ, dividido pela derivada da interna. Então a derivada de 2θ é 2, né? Então dividido aí por 2. E aí, galera, como é uma integral definida, você vai ter que aplicar aí os intervalos, né? Que é 0 a π sobre 2. E aí a gente vai estar resolvendo. Você poderia colocar direto aqui na calculadora para estar resolvendo isso. Mas aí, como a gente está fazendo aqui o passo a passo, bora estar resolvendo isso aqui, porque a gente precisa resolver isso aqui pelo menos uma vez na vida, beleza? Então, galera, aqui tá fácil, beleza? Vou ter aqui 4r ao quadrado. E aí vamos agora estar substituindo, né? Então, quando eu substituo a integral definida, né? Então, primeiro que eu aplico o limite superior, que é π sobre 2. Então, vai ficar aí 1/2 de θ, né? No caso aí sendo π sobre 2. Mais 1/2 de seno de 2θ, né? Vou já multiplicar. Se eu vou multiplicar 2θ, onde θ é π sobre 2, vai cortar o 2, né? Vai ficar só π. E dividido aqui por 2, beleza? E aí agora eu aplico o limite inferior, né? Eu boto um menos e aplico o limite inferior, que no caso é o 0. Então aplicando aqui vai ficar 1/2 vezes 0, né? É da próprio 0. Vamos botar aí. Mais 1/2 de seno de 2θ, né? Como θ é 0, seno de 2 vezes 0 vai dar 0, né? Sobre 2. Pronto. E aí eu fecho aqui meu colchete, né? Então, bora aqui voltar aqui o zoom para a gente ter uma melhor visualização do que está acontecendo. Então, observe aqui que esse lado aqui, ó, 1/2 vezes 0 é 0. E seno de 0 também é 0, né? Então, isso aqui tudo vai para 0. Fechou aqui. E nessa parte aqui, ó, fica simples de resolver, porque o seno de π é quanto? O seno de π também é 0, né? Que é 180 graus. Então, isso aqui também vai para 0. Então, ficou bem mais simples, né? A gente fez esse cálculo todo para ela quase toda dar 0, né? Mas é assim mesmo. Então, bora estar terminando aqui esse cálculo, né? Então, vai estar aqui, ó, a área igual a 4r ao quadrado. E aí ficou como? Ó, você vai ter 1/2 vezes π sobre 2. Então, vai ter aqui, no caso, π sobre 4. Só isso, né? Porque a outra parte todinha deu 0. E aí, galera, simples, né? O 4 aqui vai cortar com o 4, né? Vai cancelar. E aí você vai ter a área do círculo. Vou até botar ela aqui em vermelho. Então vai ser πr ao quadrado. Muito simples aí de estar fazendo esse cálculo. É um pouco trabalhoso, né? Porque tem várias identidades trigonométricas. Mas não é difícil não, viu, galera? Dá para fazer aí. Só você tentar umas 2 vezes aí que dá para fazer. Se você fizer isso aí 2 vezes, entra na mente que nunca mais sai. E aí, galera, se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve, porque eu vou postar o próximo vídeo, que vai ser aí como calcular isso aí através da integral dupla. E aí vai ser bem mais simples de estar fazendo isso aí. Não vai dar esse rodeio todo não, certo? A gente vai conseguir resolver ela aqui só no canto. Mas é interessante você fazer ela pela integral simples, porque cai muito em prova, certo? Isso aí é questão clássica de cálculo. Então, galera, se esse vídeo aí ajudou você de alguma forma, certo? Nos seus estudos, já peço aí que você deixe o like, compartilhe para os seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!